Recentemente você passou por um revés grande, que é uma investigação que se tornou um processo criminal por suposto desvio de materiais químicos para tráfico de entorpecente, algo incompatível com a sua imagem de saúde, de fitness, né? Como é que está essa questão hoje? Você é réu de uma ação criminal. Como é que você trata isso hoje? O momento mais marcante da minha juventude foi meu pai sentado à cama, dando carga num relógio de corda Oriente que ele tinha. Eu sentei do lado dele quieto, meu pai não falava muito, só pra fazer companhia pra ele. Ele pegou no meu braço e falou assim: filho, me prometa que você nunca vai entregar a tua vida pra uma empresa. Bom, dia 12 de dezembro foi o dia que a Polícia Federal entrou em casa. Foi acho que o momento mais traumático da minha vida, porque eu tinha 47 anos de idade e até então eu nunca tinha passado por isso na minha vida. Eu sei que a minha posição política da época influenciou muito a imprensa. Então o meu papel não é condenar as pessoas que usam esteroides. Meu papel não é nem refutar essas pessoas. Meu papel é educá-las para que elas não tenham colaterais. Atleta não é para quem quer, Bruno. Atleta é para quem nasce. Me fala um pouco do seu projeto com o Pablo Marçal. Olá, seja bem-vindo à nova temporada do Contraponto, seu programa de entrevistas que recebe toda semana convidados das mais diversas áreas, ideias e experiências. Eu sou Bruno Magalhães e vou conversar hoje com um empresário e influenciador digital que é dono do maior canal de fitness da América Latina. Em sua trajetória, ele começou cedo a lutar contra as adversidades que a vida lhe foi apresentando. E hoje, com mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais, ele compartilha diariamente dicas de treinamento, saúde e motivação. Ele é Renato Cariani. Tudo bem, Renato? Bruno, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de receber o convite do Brasil Paralelo. Vocês fazem um trabalho incrível e tenho certeza que o papo aqui vai ser bem saudável. Muito bom. Você estava na Itália agora. Estava na Itália. Imagino que comeu muita massa e tomou muito vinho. Muito bom. Olha, vou te falar. O italiano, ele tem uma situação que, para ele, a massa é uma entrada. Então, primeiro vem a massa, para depois vir uma fonte de proteína. E como você vai para a Itália e é inegável que você quer provar tudo que está ali de bom, eu fui fazendo um contraponto nas calorias e deu tudo certo. Maravilha. Renato, você começou lá atrás no ramo da química, quer dizer, você ainda está hoje nesse ramo, mas você começou, você tem formação na área da química e você já disse que foi por influência do seu pai, que te levou certa vez na indústria em que ele trabalhava e foi ali que você teve a ideia de é isso que eu quero fazer. Você consegue resgatar o que você sentiu ali naquele ambiente com seu pai? Nós somos de uma geração, Bruno, eu tenho 48 anos, fiz 48 agora, dia 4. Nós somos de uma geração onde você escolhia suas profissões pelos parentes ou pelos amigos. A geração de hoje é interessante. Eu converso com meu filho de 11 anos de idade, ele tem noção de todas as profissões. O que um arquiteto faz, o que um engenheiro faz, o que um policial faz. Nós não tínhamos esse acesso. E eu me recordo como se fosse hoje. Eu tinha 11 para 12 anos de idade. E no final de semana da indústria farmacêutica que meu pai trabalhava, abriu-se a oportunidade de ir lá visitar, a família visitar o local. E meu pai me levou. Eu olhava aquelas máquinas, aqueles reatores. Você é filho aquelas único? encapsuladoras. Não, tenho 3, eu sou o filho do meio. Tá. Aquelas encapsuladoras todas trabalhando. Eu olhei e falei assim, uau, é isso que eu quero ser. E o meu pai, ele era químico prático. Meu pai é de uma era onde o Conselho Regional de Química não era regulamentado. Então você podia estudar química ou você podia ser um químico prático. Hoje o químico prático é como se fosse um operador de processo. Ele operava reatores, fazia formulações. 38 anos na mesma empresa.
E é muito interessante que meu pai, por 38 anos, cumprimentou o mesmo porteiro, porque o porteiro tinha 42 de empresa. 38 anos entrando na mesma portaria. 38 anos realizando o mesmo trabalho. Uma vez, mais velho, eu peguei a carteira de trabalho do meu pai. O meu pai tinha 15 promoções. Ele entrou como faxineiro. Entrou como faxineiro, depois virou líder de limpeza, auxiliar de produção, assistente de produção, envasador, operador de máquina, até chegar no cargo que ele chegou, que era líder de produção. Homem muito honesto, muito correto, muito trabalhador, muito provedor. Então, meu pai era um espelho de uma pessoa certa, de uma pessoa correta. Só que com 38 anos de empresa, 1986, 88, ele foi aposentado pela empresa, a empresa retornou para o país de origem. E aí, meu amigo, meu pai se aposentou com um salário mínimo. Meu pai tinha 55 anos de idade na época. Para o mercado de trabalho, naquela época, 55 anos, esquece. E aí, o salário mínimo era equivalente hoje a uns R$800 naquela época. Era muito baixo. Depressão, um infarto, um AVC, meu pai de cama. Minha mãe, dona de casa, teve uma crise nervosa que paralisou parte da perna dela, parte do corpo dela, foi pra rua trabalhar como faxineira e eu, com meus 12 anos de idade, foi logo em seguida que meu pai me levou na empresa, com 12 anos de idade, fui pra rua entregar panfleto no Farol. Mas já sabia o que eu queria ser da vida. Eu queria ser químico. Fiz curso técnico em química. Com 3 meses no curso técnico, eu já consegui um trabalho de auxiliar de laboratório. Com auxiliar de laboratório, eu tive um chefe. E esse chefe, ele me ensinou uma coisa muito importante, que eu levei para a vida. Você precisa trabalhar numa empresa que pode ser pequena, média ou grande. Não é isso que importa. Isso só vai mudar os benefícios dela. Você precisa trabalhar numa empresa que o seu chefe te ensine. Que você tenha um chefe que seja capaz, altruísta, para te ensinar. E eu tive um chefe que me ensinou, cara. Quando eu era auxiliar de laboratório, lavava vidros, Pedrinho, técnico em química, sem formação, mas um gênio em análises químicas. Vem cá, garoto. Me ensinou. E isso me permitiu que com 15 para 16 anos de idade, eu conseguisse emprego numa multinacional do ramo cosmético. E ali eu fui me desenvolvendo. Fiz faculdade de Química, fiz licenciatura em Química também para dar aula, fiz faculdade de Administração de Empresa com ênfase em Marketing e, por último, fiz faculdade de Educação Física. Mas a Química, para mim, foi a oportunidade de eu sair da miséria. Porque a situação da minha família ficou tão precária, porque quando meu pai se aposentou, ele teve o dinheiro retido na época do Plano Collor. Que eles reteram a poupança e o tal do overnight. 91, 92, mais ou menos. Né? Mais ou menos essa 90. época. E aí meu pai ficou sem dinheiro da poupança e meu pai ficou com uma aposentadoria medíocre. E aí a gente começou a receber cesta básica de parente para sobreviver. Só quem passou por isso, eu me recordo do meu tio, irmão da minha mãe, chegando em casa. Só que ele tinha 4 filhos, todos mais ou menos da minha idade. Brincavam comigo. A vergonha que eu senti de ver os meus primos chegando com cesta básica para sustentar minha família. É horrível. Então eu vi na Química a oportunidade de eu conseguir virar esse jogo. E eu sempre fui uma pessoa muito certa. E eu não tenho vergonha de falar isso. Sempre muito certa do que eu queria. O que eu queria era prosperidade. Eu queria prosperar. Eu queria trabalhar, crescer, ganhar dinheiro, ter uma casa legal, ter um carro bom, ter estabilidade financeira. Sempre foram as minhas ansiedades. Certo. E como é que você migrou, então, para... Vou dizer migrou, porque você é mais conhecido hoje como... No fitness. Do fitness, é. Como é que isso foi acontecendo na sua vida? Bom, quando eu tinha 14 para 15 anos de idade, eu sempre fui gordinho. 14 para 15 anos de idade, eu comecei a sentir na pele o bullying. Mas gordinho ou obeso mesmo? Gordinho, não chegava a ser obeso.
Pra obeso, de gordinho pra obeso. Por exemplo, eu tinha ali meus... Hoje eu tenho 1,79 m, eu devia ter meus 1,70 m, mais ou menos. Pesava mais de 100 quilos. Então era parrudo. E eu sou de uma geração que o bullying era muito bem aceito. Eu sou de uma geração que a professora fazia bullying junto. Ela chamava você do apelido, dava risada junto. Eu sofri muito de bullying na escola. E esse bullying me empurrou a tomar uma atitude de mudar o meu corpo. Eu tava escovando os dentes um dia em casa e a minha mãe olhou pra mim e falou assim: nossa, filho, você tá muito gordo. Sua mãe falou, mas... Você tá muito gordo, filho. Num tom de ajuda, né? Num tom, na verdade, num tom de preocupação, do tipo, você tá se perdendo. Aí eu olhei pro espelho, peito caído de gordura, barriga pra frente. Eu olhei e falei, não posso fazer isso comigo. E aí eu comecei uma dieta muito radical. Eu não comia. Não comia. Emagreci demais, perdi massa muscular também. E aí eu entrei na academia para ganhar massa muscular, com 16 anos de idade. Quando eu entrei na academia para ganhar massa muscular com 16 anos, eu entrei numa academia de atletas de fisiculturismo. Acabei me apaixonando pela musculação, acabei trabalhando a musculação em alta performance e com 20 anos de idade eu comecei a competir no fisiculturismo. E aí eu construí uma personalidade de atleta. E essa personalidade de atleta que eu construí foi o maior presente que a vida poderia me dar. Porque foi essa mesma personalidade de alta performance que eu apliquei no meu trabalho. Então, gestão de tempo, que é uma coisa que o atleta faz como ninguém. Disciplina, que é algo treinável. Eu treinei a minha disciplina até me tornar uma máquina de reproduzir atitudes que gerariam resultados. Trabalhar na zona de... sair da zona de conforto e sentir conforto no desconforto. Coisas que é normal na vida de um atleta, eu fui aplicando dentro do meu trabalho também. Então eu sempre fui atleta desde os 20 anos. Quando eu cheguei aos meus 40 anos de idade, com 20 anos eu comecei a competir, com 24 eu já desisti, porque eu vi que não dava dinheiro. Falei, lembra, minha vida era prosperidade. Corri daquilo e fui continuar estudando e trabalhando no mercado. Só que mantive o mesmo estilo de vida de um atleta. Alimentação, treinamento, rotina. Quando eu fiz 40 anos de idade, eu falei assim, quer saber? Eu vou comemorar o meu aniversário num palco do fisiculturismo. Dei uma de louco. Meus amigos, todo mundo falou assim, pô, da onde você tirou isso, Renato? Não sei. Fiz a minha competição, fiquei em terceiro colocado. 16 anos depois. Fiquei em terceiro colocado. Falei, não. O terceiro colocado é a pior colocação. Por quê? Eu vou explicar. Não, tem quarto aqui, né, pô? Não. O terceiro colocado te deixa muito perto do primeiro colocado. Você fala assim, não dá pra ser primeiro. A pior colocação de todas é o segundo, né? Porque é a colocação da maior frustração. Imagina você tá ali, ó. Por exemplo, o palco do fisiculturismo ele é como se fosse um concurso. As pessoas vão selecionando as pessoas. Não tem uma linha de chegada. É um esporte que demanda árbitros. Você, depois de 16 anos, resolve voltar a competir. Então, despretensioso ao extremo. Sim. Você não tá ali, não é tua profissão, não é tua carreira, ninguém tá te pagando pra estar ali, você não tem patrocinadores. Você tá ali pra se divertir. Aí, chamam os 10 primeiros. Eu competi contra 27. Chamaram os 10 primeiros, fiquei entre os 10. Chamaram os 5 primeiros, fiquei entre os 5. Aí você falou, opa... vai só... o estado moral, de euforia e ansiedade vai aumentando. Aí chamam quinto colocado, quarto colocado. Quando chamam quarto colocado, você já começa a se ver em primeiro. Você fala, sou eu. O terceiro colocado, você olha e fala assim, caramba, dava pra eu ter sido primeiro. O segundo colocado é triste. Tem certeza que teve treta, né? Aí você vai falar assim, fui roubado. Eu tô pra ver o segundo colocado que fala assim, não, realmente eu merecia ser segundo colocado. E aí eu fiquei em terceiro colocado. Falei, não, vou fazer mais uma só, vai. Só mais uma, pra buscar o título. E no final do ano, tinha uma competição. Eu competi em julho, dia 4 de julho, dia do meu aniversário. Final do ano, tinha 2 competições. Uma se chamava Mr. Santos, que era uma das 2 competições mais importantes do Brasil, que era o Campeonato Brasileiro Mr. Santos. Competi lá. Me preparei nesses 6 meses, trabalhando como executivo da empresa, fazendo todo o meu trabalho. Chegou no final do ano,
um canal no YouTube de fitness, que era o maior canal da época, me convidou para fazer uma participação para mostrar como uma pessoa que tem uma profissão totalmente diferente de um atleta conseguia conciliar o esporte com o trabalho. Eu fiz, gostaram muito da forma com que eu me comunicava e me expressava, pediram para eu fazer mais um programa. Eu fiz mais um programa, aí o público abraçou. O público falou, não, coloca esse cara no canal. Você não tinha um canal ainda, então? Né? Não, nunca tinha. Eu tinha gravado pro YouTube em 2006, prestando serviço para uma empresa de suplementos, ensinando as pessoas a tomarem suplementos. Só que a plataforma do YouTube tinha sido criada em 2005. Em 2006, o YouTube era uma plataforma de informação, era uma plataforma de trabalho. Eu ensinava as pessoas como tomar suplemento pro vendedor de loja de suplemento lá do Nordeste aprender comigo e aplicar no balcão para ajudar as pessoas. Era isso. E aí, no final do ano, eu participei da competição e eu fui o campeão absoluto da competição. Eu fui o campeão que nós chamamos de overall, que é o campeão da noite. E aí, isso foi em 2016, né? Em 2017, eu continuei gravando para esse canal. Aí, eu fui contratado por uma marca de suplementos muito grande. E aí, essa marca já começou a me pagar um salário. Depois, uma outra marca me contratou a um peso muito maior. E aí, chegou um momento que a minha rentabilidade no fitness se tornou maior do que a minha rentabilidade na indústria. E além disso, o meu propósito, que sempre foi na indústria, começou a migrar para o fitness. O meu propósito de vida sempre foi prosperar dentro da minha área da indústria e me tornar a referência dentro da minha categoria. No YouTube, eu comecei a ver a oportunidade de mudar, mexer na vida das pessoas. Mudar o estilo de vida delas, fazer com que elas conseguissem emagrecer, perder peso, sair de vícios, de hábitos, e aquilo começou a me deixar absolutamente apaixonado naquilo, vidrado naquilo, de ver as pessoas se transformando através de cada vídeo, de cada proposta que eu realizava. E aí teve um momento que eu me vi muito mais no fitness do que na indústria. Bom, seu pai não viu essa ascensão sua, né? O seu sucesso, o seu propósito se realizar de alguma forma. E você se inspirou nele. E no fim da vida dele, você já contou em outras entrevistas, a sua impressão é que ele foi definhando, ou seja, ele não teve um fim de vida compatível com aquilo que ele construiu durante a vida inteira. O que você queria ter falado para ele e não conseguiu falar? A doença da mente, ela tira a dignidade da pessoa, né, Bruno? Meu pai morreu com Alzheimer avançado. Eu me recordo, um dia eu trouxe meu pai para casa, né? E ele sentado na garagem, na frente da piscina da minha casa, ele falava assim, filho, vem cá, vem cá. Oi, pai. Ó, pro banheiro da piscina. Tem uma pessoa lá dentro. Pai, não tem. Pegava ele, levava até lá. Tá vendo, pai? Não tem ninguém. Ah, tá bom. Sentava, daqui a pouco ele, vem cá, vem cá. A cabeça dele já não funcionava mais. E nesse momento, quando ele perdeu totalmente a consciência, eu já próximo de me tornar dono da empresa. E aí foi muito triste, porque o momento mais marcante da minha juventude foi meu pai sentado à cama, dando carga num relógio de corda Oriente que ele tinha. Eu sentei do lado dele quieto, meu pai não falava muito, só pra fazer companhia pra ele. Ele pegou no meu braço e falou assim, filho, me prometa que você nunca vai entregar a tua vida para uma empresa. Ele era profundamente magoado com tudo o que aconteceu na empresa, assim, o fato de ele ter sido aposentado, era o mundo dele. Meu pai tinha um final de semana de folga por mês, durante 38 anos. Os outros finais de semana ele trabalhava, apaixonado por aquilo, amava aquilo. E aquilo me marcou tanto, porque, poxa, você é uma criança de 12 ali, 13 anos de idade, o seu pai vira e fala, não faça isso que eu fiz, porque vai ser a sua ruína, você coloca isso na cabeça. É o teu pai, tua referência. Então eu sempre, desde muito novo, falei assim, eu preciso de um emprego que me gere caixa para eu poder criar um negócio e não trabalhar mais nessa empresa. Eu sempre tive isso. Tanto que a minha primeira loja de suplementos eu abri, eu tinha 22 anos de idade. Sem ter dinheiro. Impulsionado por um chefe medíocre que me censurou dentro de um curso que era para eu fazer,
E aí ele me trouxe essa oportunidade de tomar a atitude, a coragem de pedir demissão e montar minha primeira loja de suplementos. Mas isso foi colocado na minha mente quando eu era uma criança. Meu pai olhou e falou assim, ó, deu tudo errado pra mim porque eu fiz isso, não faça isso. E na verdade não tinha dado errado. O que deu errado na vida do meu pai é que, infelizmente, ele é de uma geração que não estudava. Meu pai tem uma história muito interessante. Meu pai tinha ele e um amigo dele. Os dois começaram juntos na empresa. Um foi fazer faculdade de farmácia e o meu pai não fez faculdade. Um cresceu. E meu pai ali. Quando ele cresceu muito, ele chegou pro virou chefe do meu pai, ele virou pro meu pai e falou assim: Elias, eu estou indo abrir minha empresa. Vem comigo. Vem comigo. Porque meu pai era muito bom de formulação. Falou assim, eu te dou uma pequena parte da empresa e você vem comigo. Meu pai falou assim, não. Teve medo, foi? Eu tenho anos aqui de fundo de garantia, eu tenho anos de trabalho, eu tô acostumado com essa empresa, meu conforto tá aqui, eu tenho filhos, eu não posso arriscar. E o amigo dele, chamava Nelson, falou assim, Elias, vamos embora. Isso aqui não é seu. Tira da cabeça que isso aqui não é seu. Ele abriu uma indústria farmacêutica pequenininha. Essa indústria farmacêutica multiplicou-se num absurdo. Desenvolveu uma formulação estratégica e foi vendida à indústria dele, junto com a formulação. E hoje, eu nunca mais tive informações dele, mas quando a gente jovem tinha informação de que ele virou um multimilionário. Então a culpa não foi da empresa. Infelizmente, era o conservadorismo do meu pai, arraigado num medo. E eu entendo meu pai era muito provedor. Tudo que a gente tinha em casa foi minha mãe que colocou ali para transformar. Minha mãe era muito forte. Você sofreu bullying na infância, como muito. Já contou, mas não é um tema que você trabalha muito hoje, quer dizer, de forma direta pelo menos, né? Como é que você acha, como é que você avalia a abordagem que é feita hoje do bullying, de um modo geral? Hoje é um tema que está circulando por aí. Você acha que essa abordagem é boa ou talvez pudesse ser reformulada? Bruno, eu acompanho isso muito de perto. Sabe por quê? Porque eu confesso pra você que isso me traumatizou um pouco. Mexeu muito comigo. E eu tenho um filho de 11 anos. Ele tá naquele momento do bullying, sabe? Eu tenho um filho de 11 anos de idade. Eu vou acompanhando isso muito de perto. Hoje, melhorou muito. Os professores, as escolas melhoraram muito. Mas eu também tenho que entender uma coisa. O nível da escola que meu filho estuda e as outras escolas. Eu acho que cada escola deve tratar isso de uma forma. Porque uma coisa é fato. Hoje, o bullying virou algo que todas as pessoas que trabalham com educação sabem que interfere diretamente em aspectos psicológicos das crianças. Então, acho que hoje isso já é muito mais claro na mente dos educadores, muito mais claro na mente dos gestores da escola, mas nós temos um ensino público falido, então ele deve se perder dentro de um monte de coisa. Como também eu não concordo com a grade curricular escolar, como uma série de coisas. Nós vamos continuar estudando sobre coisas que nós nunca vamos utilizar e de pouca aplicabilidade, e ainda não temos educação financeira, nós não temos educação nutricional. Uma criança, um adolescente, um jovem, ele tinha que ter minimamente a ciência do que são calorias, do que são carboidratos, do que são gorduras, do que são açúcares, para evitar a obesidade, para quando ele constituir a família dele, ele ter uma educação alimentar dentro de casa. Então existem coisas dentro do ensino, e como eu sou professor, eu fiz licenciatura, eu sou professor, eu posso opinar a respeito, existem fatores dentro da grade curricular que eu discordo totalmente. Então, eu acho que o bullying já está muito melhor tratado, mas o ensino público em si é decadente, né? Ele só desce. É que eu fico pensando que a sua superação mostra uma via que talvez não é muito trabalhada, quer dizer... Esporte. De não se vitimizar tanto como vítima do bullying, de fato são vítimas, mas não enfatizar tanto o vitimismo e sim a superação, que é sempre possível, né? Exato. Eu apanhava na escola. Apanhava também? Baga caramba, muito. Apanhava muito na escola. Por quê? Porque eu era nerd. Então não era só bullying, era bullying e violência física mesmo. Porque lá isso fazia parte do bullying mesmo. Então, por exemplo, eu apanhava na escola, eles tomavam meu lanche quando eu levava de casa, me colocavam às vezes dentro do banheiro no horário de intervalo, não deixavam eu sair. Caramba. Então eu levei muito, mas muito
muito a pancada quando eu era criança. E eu guardava isso muito calado. Porque um dos maiores bullying que eu sofria era com relação à minha roupa. Porque a minha mãe... Nós morávamos no extremo sul de Interlagos. Eu morava num bairro chamado Jardim Orion, na beira da represa Billings. Minha mãe, muito astuta, o que ela virou e falou assim: eu preciso que meu filho estude numa região melhor, para que ele tenha um ambiente melhor. Minha mãe era uma mulher muito forte, muito inteligente. Porque nós morávamos num lugar muito perigoso, muito violento. E a garotada de lá já era muito violenta, já era muito perigosa, e ela tinha medo. Então, a gente não brincava na rua, era muito raro. E ela não queria que nós estudássemos naquele bairro. Eu tinha uma tia, irmã da minha mãe, que morava num bairro muito bom, que se chamava Cidade Dutra, que ficava uns 20, 25 minutos da onde nós morávamos de ônibus. Minha mãe conseguiu um documento da minha tia e registrou a gente, matriculou a gente numa escola daquela região. Só que a molecada ia com as roupas da moda. Mesmo sendo um colégio municipal, que ele era um colégio municipal, era um colégio de alto padrão, a molecada ia com a roupa da escola. Eu ia com as roupas rasgadas, surradas, batidas. Eu usava tênis Conga. A molecada usava tênis New Balance. Eu usava a calça, eu era gordinho, minhas calças ralavam no meio das coxas, era tudo rasgada. Os meninos usavam as calças da moda. Então, era só paulada. Minha mãe não podia saber. Por quê? Pô, a gente tava recebendo cesta básica. Não podia contar pra minha mãe. Então eu guardava comigo, muitas vezes chorava à noite, dava domingo à noite, eu me recordo, é muito interessante. Domingo à noite, começava o programa do Fantástico, me dava um nó na garganta, me travava assim, porque eu sabia que eu ia passar por aquilo tudo de novo na segunda-feira. Mas me deixou mais forte. Me fez entender os meus maiores medos. Me fez tomar atitudes drásticas na minha vida para mudança e fez o que eu sou hoje. Então, eu tenho marcas. Muitas pessoas falam: Renato, poxa, você tem marcas, você não tinha que tratar isso com um psicólogo. Não, eu tenho marcas bem estabelecidas, mas superadas, que fizeram o homem que eu sou hoje. Agora é óbvio, quando eu olho meu filho, eu já fico preocupado. Eu conversando com ele, vou investigando, vou entendendo, porque é muito destruidor o bullying. Eu sobrevivi, mas tem gente que não sobrevive. Se torna pessoas introspectivas ao extremo, pessoas extremamente medrosas, pessoas que não conseguem desenvolver autoestima suficiente para poder acreditar que pode realizar algo. Me fala um pouco do seu projeto com o Pablo Marçal. Certo. Meu projeto com o Pablo Marçal foi muito divertido. Eu tenho um quadro no meu canal que se chama Mente Milionária, onde eu chamo a cada quinzena uma personalidade do mundo dos negócios para poder dividir um pouco experiências do que essa pessoa fez para conseguir prosperar dentro da sua categoria, da sua área. E eu chamei, e ele me ligou e mandou uma mensagem e falou assim: deixa eu participar do seu quadro aí, bora participar desse podcast? Eu falei: vamos. Marquei com ele podcast e durante o podcast eu falei para ele, Pablo, você é um Ultraman, você é um atleta de triatlon, você é um Ironman. Ele fez Ironman, fez vários Ironman, Ultraman. Eu falei assim: mas o seu físico não é de um atleta. Eu falei assim: você atingiu todos os objetivos financeiros que você estipulou, você é um homem de mentalidade diferenciada, de nível intelectual diferenciado, mas o seu físico... A sua barriguinha não corresponde. Não corresponde. Aí ele virou pra mim e falou assim: mas se eu quiser eu mudo. Eu falei: então 60 dias você tem coragem de levar uma vida de um atleta de fisiculturismo? Durante 60 dias você cumprir tudo aquilo que um atleta de fisiculturismo faz, dieta restrita, realizar 60 treinos. E ele topou. E foi muito legal porque eu falei assim, depois nos bastidores, eu falei assim: Pablo, muitas pessoas veem você como uma pessoa, como um meme, como uma brincadeira. Porque como você tem muitos cortes na internet, um corte fora de contexto leva muitas coisas. Que nem o negócio do helicóptero, que ele falou: calma que eu tô aqui, lembra? O helicóptero, calma que eu tô aqui, ou outros. Eu falei assim: as pessoas veem você como um meme.
me dá a oportunidade de eu mostrar o Pablo Marçal que você é. Poxa, um cara extremamente inteligente, um cara de mente blindada, um cara obcecado por tudo que faz, um ótimo pai de família, um empresário de sucesso. Aí ele falou, Renato, tem carta branca pra isso. Então entrei na casa dele, mostrei a casa dele, mostrei a família dele, mostrei como ele educa os filhos, entrei nas empresas dele, mostrei a estrutura das empresas dele, quem são os sócios dele, quais são os segmentos que ele atua do ramo imobiliário, não é só do ramo educação, do ramo imobiliário, do ramo de seguros. Fui mostrando cada uma das empresas, como ele foi constituindo essas empresas, os resorts deles, as fazendas. E a galera começou a ver um Pablo Marçal diferente. Um Pablo Marçal empresário, bom pai, pessoa do bem, educado, que cuida dos seus funcionários, extremamente bondoso com seus funcionários. E aquilo foi cativando a galera. E era muito interessante, Bruno, porque você via nos comentários dos meus vídeos, e vídeo de 3, 4 milhões, as pessoas assim, ó, me tornei o que eu mais temia. Virei fã do Pablo Marçal. A mudança de opinião das pessoas em relação ao Pablo. E essa mudança de opinião vem porque a internet é isso. A internet, um trecho, às vezes, faz de você o que você é. As pessoas pegarem um corte seu, Bruno, e esse corte de uma conversa de 1 hora, um corte de 30 segundos, fora de contexto, pode fazer de você um homofóbico, racista, uma pessoa do mal. Depende de como isso ficar cortado. E tinham muitos cortes do Pablo que dava a intenção que ele era o cara mais mentiroso do mundo, né? Que nem o negócio do helicóptero, tudo tal. A forma que cortaram, parecia que ele ia ensinar o piloto do helicóptero a ele pilotar. viu antes o problema, né? Entendeu? E na verdade não era isso. Na verdade, ele é um cara que trabalha com comportamento humano. Na hora que houve o problema ali no helicóptero, a pane no helicóptero, ele entrou como um assistente do piloto, porque ele já fez mais de 400 voos juntos com esse piloto. Então ele tem profunda prática ali junto com o piloto e ele é um cara de controle emocional. Então o que ele tentou ali? Estabilizar as emoções do piloto para que o piloto tomasse as atitudes certas. Então, calma que eu tô aqui, virou um meme fabuloso, né? Até eu uso às vezes com alguém. Alguém fala, calma que eu tô aqui. Aí todo mundo já dá risada. Mas o Pablo, ele é uma pessoa, assim, eu sou de suspeito porque eu convivi com o Pablo durante 60 dias. Então eu tenho base para conversar com ele. O Pablo, ele é um pai maravilhoso, um marido exemplar, um homem que conduz a empresa dele com muito amor. Eu vi o Pablo, fora das câmeras, conversar e cumprimentar a tia do café com o mesmo carinho e cuidado com que ele falava com um dos sócios. Eu vi ele conversando com o barbeiro dele, dando conselhos pro barbeiro dele prosperar na vida e dizendo pro barbeiro dele, eu não quero você como barbeiro aqui pro resto da vida. Se você ficar aqui pro resto da vida como barbeiro, eu vou mandar você embora. Eu quero você sendo dono do seu salão, construindo a sua... Então, é um cara preocupado com o ser humano, um cara que gosta de ser humano. Então, eu adquiri um profundo carinho por ele, um profundo respeito por ele, por conhecer a pessoa que ele é. Uma outra parceria sua recente, essa já um pouco mais polêmica, é a com um cassino. Você já revelou também em entrevistas... Uma casa de apostas. Casa de apostas, Você já disse que o seu avô passou por um problema grave também neste mesmo tema, nessa mesma atividade. Fica parecendo que, e você divulgou também, que a parceria é uma oportunidade que você tem de patrocinar atletas novos e etc. Sim. Enfim, tem um fim aí que é bom. Fica parecendo que os fins justificam os meios. Como é que você se defende disso? Boa pergunta, Bruno. E assim, primeiro... a minha parceria é com exclusivamente apostas esportivas. Sim. Apenas apostas esportivas. Mas que vicia muita gente. Muita gente perde muito dinheiro nisso. Você sabe disso, né? Claro. Mas as apostas esportivas que eu faço parte, ela tem um limite de valor e ela é regulamentada pelo governo. Hoje é uma aposta regulamentada, aonde esses valores e essas apostas, elas têm níveis muito mais baixos e você tem probabilidades muito maiores. Porque é empate, derrota ou vitória. É o que você tem. E dentro desse plano que você tem de apostas esportivas, acaba entrando muito em acordo com o que eu faço dentro do esporte. Por exemplo, qual a nossa estratégia? A nossa estratégia, por exemplo, é colocar as competições de fisiculturismo para que isso aconteça.
colocar os esportes olímpicos, como vai acontecer agora, para que isso aconteça. Então, dentro desse esquema de apostas, é isso? dentro desse esquema de aposta. Para que você torcendo para o seu atleta preferido, você vai torcer com mais afinco, porque você, além de torcer, você tem a oportunidade dele vencer e te fazer ali ganhar a aposta, ou se reunir com os amigos, fazer uma aposta e conseguir, de alguma forma, brincar ou torcer de uma forma mais séria. Mas exclusivamente apostas esportivas. E o meu vô, não. O meu vô, ele era um jogador de pôquer. Ele era um jogador de pôquer que ganhou muita coisa, não soube parar na época certa, já contei história para várias vezes, e aí, em vez de ele parar, ele acabou perdendo tudo de novo nas apostas de pôquer. Certo. Você já disse uma frase que eu guardei para mim, que viver é desenhar sem borracha. Frase interessante, porque mostra que você vai decidindo e, de repente, às vezes não pode voltar atrás. Aquilo ganha um caminho que você não controla, na verdade. E, recentemente, você passou por um revés grande, que é uma investigação que se tornou um processo criminal por suposto desvio de materiais químicos para tráfico de entorpecente. Algo incompatível com a sua imagem de saúde, de fitness, né? Como é que está essa questão hoje? Você é réu de uma ação criminal. Como é que você trata isso hoje? Bom, eu sou réu de uma ação criminal de uma empresa que foi fundada em 1986, onde a minha sócia fundadora tem 73 anos de idade, onde ao montante do que foi investigado, que a empresa foi investigada de 2000, ela foi investigada entre 2014 e 2019. até 2024. Eles encontraram irregularidades entre 14 e 19. Mas a empresa foi investigada de 2013 até 2024. Nesse período, nós emitimos 76 mil notas fiscais. 76 mil notas fiscais. Foram encontradas 60 notas fiscais sob suspeita. A Polícia Federal entrou na minha casa. 60 de 76 mil. 76 mil. A Polícia Federal entrou na minha casa, na casa da minha sócia, nas nossas empresas, não encontrou nenhuma evidência, nenhuma conversa, nenhum recibo, nenhuma troca de e-mail, nenhuma mensagem. Meu celular teve o sigilo telefônico quebrado durante todos esses anos. O celular da minha sócia teve o sigilo telefônico quebrado todos esses anos. Nós tivemos os e-mails com o sigilo quebrado, nenhuma conversa foi encontrada. Algum e-mail seu? Nada. Nessa negociação? Nenhum e-mail foi encontrado que evidencie qualquer tipo de participação minha, da minha sócia ou de membros da direção da empresa. E com detalhe, todas as notas fiscais que foram emitidas, que estão sob suspeitas, elas foram emitidas e lançadas no mapa da Polícia Federal, no mesmo mês. Quando você vende um produto químico que é controlado, você emite a nota fiscal e você reporta para o órgão fiscalizador, que no caso é a Polícia Federal. Todas as notas fiscais de 2014 até 2019 que eles levantaram, essas 60 notas fiscais, todas elas no mês da venda foram lançadas num sistema eletrônico. Um sistema de cruzamento, onde você informa o quanto você vendeu e a empresa que você vendeu. E quando a empresa que você vendeu recebe, ela informa que recebeu a quantidade e de quem ela recebeu. Esse cruzamento é eletrônico. Cruzado, né? O que aconteceu com esse cruzamento eletrônico? Você tem uma empresa, Bruno, que fabrica produtos químicos. Esses produtos químicos, eles são utilizados para salvar vidas. O mesmo produto químico que foi desviado, que a polícia acredita ser para uso de entorpecentes, é um produto químico que é para fabricação de medicamento. Fabricação de produtos para pacientes dialíticos, pacientes diabéticos, pacientes renais. É o mesmo produto. Você fabrica esse produto, segue todos os procedimentos que a legislação de produtos controlados pede, lança num sistema eletrônico, automático, você está tranquilo. Se a nossa empresa não tivesse lançado no sistema, se ela não tivesse emitido as notas fiscais, se ela não tivesse cumprido todos os ritos que o processo pede numa venda de produtos químicos, aí realmente nós estaríamos totalmente errados. Mas você emite a nota fiscal,
Toda a negociação foi realizada de forma formal por e-mail, com um e-mail corporativo. A empresa tinha um e-mail corporativo, não era @gmail, não. A suposta empresa que comprou, empresa era um e-mail negou que tenha comprado, mas foram usados os e-mails daquela empresa? Foram usados e-mails corporativos, e-mails corporativos, compradores com cartão profissional, com envelope de papel timbrado, realizados os pagamentos dentro da conta corrente da empresa. E o mais importante, que era o que deixa todo empresário do setor tranquilo, lançado no sistema de controle da Polícia Federal. Você lançou no sistema. Quando você lança no sistema, o certo é, no mesmo mês, a empresa que recebe lança também. E se houver esse contraponto, ou seja, se não houver esse cruzamento, a empresa ela é comunicada automaticamente pelo órgão fiscalizador, aonde o órgão fiscalizador emite um ofício para nós dizendo, olha, que história você é essa, né? Emitiu essa nota fiscal para a empresa tal, mas a empresa não recebeu. E aí a gente reagrupa todo o processo e submete à empresa. Essa empresa que negou tenha comprado de vocês, ela era cliente assídua da sua empresa? Não. Não era? Não, ela era dentro da nossa visão, mas ela não era. Sim, mas anteriormente a isso, ela tinha um histórico de compras? Não tinha? Não. Tá. Não. Se ela tivesse histórico de compra, seria muito mais fácil. Claro. Você reputa que houve falha de alguém dentro da sua empresa? Não houve falha. Falha ou má fé? Não. Sabe o que há, Bruno? Há o mesmo que acontece em bancos. Todas as vezes que o banco ele é fraudado por algum golpista, ele muda os seus processos e cria novos mecanismos para blindar esse tipo de golpe. Foi o que aconteceu conosco. Quando tudo isso aconteceu e nós sofremos isso, nós mudamos várias mecânicas dentro da empresa para reduzir ainda mais o espaço que o golpista tem para realizar isso. Por exemplo, hoje, a nossa empresa, todas as empresas de todos os segmentos podem fazer isso. Nós não fazemos. Que é o quê? Permitir que a própria empresa retire. Você, dono de empresa, se você quiser mandar o seu caminhão para minha empresa retirar, você não consegue. Sabe por quê? Porque hoje, ou nós entregamos até o destino com o nosso carro, aí nós temos a garantia de que o produto está chegando no destino certo, ou uma transportadora. Para que não corra o risco de você crie uma empresa de fachada, por menor que seja, venha com um carro próprio retirar aqui. Isso nos garante de que o produto chegue no destino exatamente. Ou transportadora, ou o nosso próprio carro entregar. Esse é um exemplo. Segundo, nós não aceitamos mais nenhum tipo de pagamento que não seja boleto. Nem Pix. Qualquer comércio, qualquer empresa aceita Pix. Nós não aceitamos por um único motivo. Para que no boleto bancário a gente emita direto para o destino bancário da pessoa, que nós chamamos de DDA. Aí cai no CNPJ lá da empresa. Mas não foi o caso? Você falou que foi pago para a empresa. Foi pago para a empresa como crédito em conta, não como boleto bancário. Agora nós só aceitamos boleto bancário, nem Pix. Na sua opinião, a polícia foi imparcial nessa investigação? Na minha opinião, eu acho que a polícia, ela... Dentro de um primeiro momento, eu acho que a polícia, das evidências que ela tinha, ela acreditava realmente que nós éramos culpados. Por exemplo, vou dar uma evidência que a polícia tinha. A polícia tinha o pagamento a um dos investigados de um assistente meu, de um cameraman meu. Um cameraman meu, um filmmaker que eu tenho, pagou para um dos investigados um valor. A polícia achava que nós estávamos fazendo uma triangulação de dinheiro, certo? Mas, na verdade, um dos investigados é dono de uma loja de carros. E o meu filmmaker tinha comprado o carro. Então, o que ele fez? Ele apresentou o documento único de transferência, o carnê de financiamento, porque o carro foi parcialmente financiado. As evidências que a polícia tinha, antes de eu ser interrogado, eu já estava na internet demonstrando todas as veracidades e refutando todas elas. Quando a polícia estava dentro da minha casa cumprindo mandado de busca e apreensão, a imprensa já estava noticiando.
Eles estavam dentro de casa e a imprensa já estava noticiando. Ou seja, havia já todo um, vamos dizer assim, um circo armado para expor publicamente tudo o que estava acontecendo. E qual foi a origem disso? Você consegue rastrear se foi uma denúncia anônima, se foi algo de rotina da polícia? Não foi algo de rotina. A polícia não fala como é que foi isso. Porque eu não sei se você sabe disso, Bruno, mas quando esse processo que eu sou réu, esse processo é um inquérito reaberto. Esse inquérito... Já foi arquivado anteriormente? Foi arquivado anteriormente, colocando eu, minha sócia e a empresa como vítimas. Foi reaberto pela Polícia Federal, fizeram buscas nas nossas empresas e as evidências que tinham naquela época são as mesmas evidências que tem agora. Você acha que a sua posição política contou para essa reabertura ou não tem nada a ver? Não consigo te responder isso, Bruno. Não saberia te responder isso. Mas eu sei que a minha posição política da época influenciou muito a imprensa. Porque muitas vezes, pelo fato de eu ter entrevistado o ex-presidente Jair Bolsonaro, muitas vezes a imprensa colocava influenciador bolsonarista, influenciador fitness bolsonarista, influenciador que apoiou o Bolsonaro, influenciador fitness que fazia parte do Bolsonaro, influenciador fitness que Jair Bolsonaro segue. Então, a imprensa, eu sei que de grande forma foi influenciada pelo fato de eu ter entrevistado o presidente. Você falou que a sua empresa retificou os processos após esse evento. Não, a minha empresa retificou os processos de venda. Muito atrás. Lembra, esse inquérito já foi arquivado já. Sim. Nós passamos por esse inquérito em 2020. 2021. E desde então a empresa mudou totalmente os processos de controle. Tanto que a última evidência que aconteceu desse tipo de situação foi em 2019. E houve prova nova para reabrir a investigação? Na verdade, o que houve novo é que eles identificaram possíveis pessoas que possam fazer parte desse grupo que está por trás dessas empresas de fachadas. Eles têm suspeitas de pessoas que podem ser integrantes dessas empresas de fachadas. Não evidências contra nós, eu, Roseli, nada, mas sim evidências de que eles já identificam ou possíveis pessoas que possam fazer parte disso. Tá, mas a pergunta é a seguinte, em razão da investigação, você chegou a ser cancelado no ramo fitness por certas pessoas e certos grupos. Sim. O que você aprendeu com isso? Bom, dia 12 de dezembro foi o dia que a Polícia Federal entrou em casa. Foi acho que o momento mais traumático da minha vida, porque eu tinha 47 anos de idade e até então eu nunca tinha passado por isso na minha vida. Então foi algo novo para mim, eu nunca tinha passado por isso. E isso me ajudou a ser uma pessoa muito mais forte, me ensinou a ser uma pessoa muito mais forte. Tudo que acontece comigo, Bruno, eu levo como aprendizado. E o aprendizado para a vida que eu levei com tudo isso primeiro, você tem que tomar muito cuidado cada vez mais com a tua imagem, com a tua empresa, com tudo que acontece. Principalmente se você é uma figura pública. Essa investigação que eu passei, Bruno, ela é uma investigação, esse câncer desse tipo de desvio de produto é algo tão comum quanto os golpes que bancos sofrem. Porque eu tenho, como empresa, algo muito valioso para os bandidos, que é o produto químico. Então eles estão ao tempo todo criando mecanismos. Para você ter uma ideia, 60 notas fiscais emitidas ao montante de 76 mil é menos de 1 para 1000. Imagina você com uma equipe de 16 vendedores, 8 representantes externos, 10 distribuidores ao redor do Brasil. Uma empresa. Ao redor do Brasil. 8 vendedores, 16 representantes e 12 distribuidores aproximadamente pelo Brasil. Vendendo diariamente. Nós emitimos por baixo 1000 notas fiscais por mês. 1000 notas fiscais por mês.
emitir nota fiscal. Aí uma empresa com a documentação toda redondinha, com um e-mail corporativo, com tudo organizadinho, dentro dessas 1.000 notas fiscais por mês, dentro dessas 1.000 notas fiscais por mês, é quase você vender 1.000 pares de tênis numa loja e um par de tênis o golpista consegue desviar, associando-se a um padrão de cadastramento de cliente, a uma rotina de fabricação muito bem parecida com as das outras. É um mecanismo que é quase uma agulha no palheiro para você pegar. E mesmo assim, nós continuamos trabalhando até hoje para fechar o cerco cada vez mais. Mesmo que isso custe não faturar. Como o Pix, por exemplo, que impede com que a gente fature mais. Como a questão do carro próprio do cliente vir retirar na nossa empresa, que a gente também não permite, também nos impede de faturar mais. Mas, independentemente disso, a paz de não passar por tudo que nós passamos é muito maior. Então, um aprendizado que eu levei é, como empresário no Brasil, você só tem você mesmo. O sistema da Polícia Federal, que eu acreditei tanto, que eu precisava tanto dele, não funcionou. E eu não estou jogando a minha culpa na Polícia Federal, de forma alguma. Eu não entendo por que isso não funcionou, mas eles talvez saibam por quê e também devem estar trabalhando para que isso funcione melhor. Mas como empresário no Brasil, é você com você mesmo. Porque se tudo isso que você fizer não for o suficiente e aconteceu o que aconteceu, você vai pagar sério por isso. Principalmente se você for uma figura pública. Todos os meus concorrentes já passaram por esse golpe. Eu queria perguntar. Todos, sem exceção. Eu desafio qual empresário do meu ramo que nunca sofreu esse golpe. Mas golpe para desvio, para o tráfico de golpe entorpecentes? Golpe para desvio. Eu não sei se isso não é foram por investigados, tráfico. é isso? Não, não é que eles são investigados. Todos eles passam por isso. Todos são, pode pegar a lista, todos têm. Todos foram um dia investigados, todos um dia. Só que por trás dos donos não há uma figura pública. Por trás dos donos não há uma pessoa que entrevistou um presidente da República. Todos passaram por isso. É normal. Vamos mudar de assunto, um tema mais leve. Bodybuilding. Eu não entendo muito bem, eu vejo você, vejo o Paulo Musi, até o Balestrin, se vocês se consideram bodybuilders ou não. Qual que é a linha que separa uma coisa ou outra? Na verdade, o atleta de fisiculturismo, que é o bodybuilder, é aquele que um dia competiu, participou de uma competição. Ele pode se aposentar, ele pode dizer, não sou mais atleta, ou ele pode, mesmo não competindo mais, continuar como atleta. O que difere? O seu estilo de vida. Ele continua treinando em alta performance? Ele continua conduzindo a alimentação dele como um atleta? Que é o seu caso, correto? Exatamente. Ele continua vivendo o que um atleta vive todos os dias? Se ele continua vivendo o que um atleta vive todos os dias, ele é um bodybuilder. Mesmo que não compita mais. Mesmo que ele não compita mais. Apesar que recentemente eu competi, né? Eu e o Júlio competimos agora em 2022, no final de 2022. Tem menos de 2 anos. É que eu vejo uma certa treta também nesse... Enfim, todos os ramos têm treta, né? Todos. E tem uma treta nesse ramo que certas pessoas do bodybuilding não criticam a abordagem que você e outros fazem do esporte. Sim. Como quem dilui muito as lições, né? Ou algo assim. É que, na verdade, é o seguinte... Qual que é a crítica e como é que você se defende dessas críticas? Então, vamos lá. O esporte do fisiculturismo, no meu período, na minha época, meados do início dos anos 2000, final da década de 90, era um esporte muito criminalizado, muito discriminado. Era um esporte onde o atleta, ele usava calças largas, roupas largas, ele guardava o suplemento em sacolas escuras, porque as pessoas faziam piadas deles, do tipo, bombadão, isso aí é tudo bomba, aposto isso. Fazia piadas pejorativas com os atletas, então eles se escondiam. E por ser tão subjugado, o que acontecia com os atletas? Eles se reuniam como se fosse um clube e ficavam entre eles, em guetos. Esses atletas nós chamamos de old school, que é como se fossem os atletas que ainda acreditam que o fisiculturismo é um esporte que precisa ser celebrado e reunido apenas a quem é realmente do esporte. Eu tenho uma visão muito diferente.
Para mim hoje, o fisiculturismo, o esporte do fisiculturismo, ele é o fitness da atualidade. Um atleta de fisiculturismo, ele pode ensinar muito para uma pessoa o que é disciplina, o que é resiliência, o que é gestão de tempo, o que é doutrina na vida. Existem pessoas que acompanham as nossas preparações para estudar melhor. Pelo nosso exemplo de disciplina. Um atleta de fisiculturismo pode ter uma festa na casa dele, é festa do filho dele. Se ele estiver numa preparação, é 11 horas da noite, ele vai dar boa noite para todo mundo, vai agradecer a todo mundo e ele vai dormir, porque ele tem horário para dormir. E isso, na mente da maioria das pessoas, é um absurdo, é uma ignorância, é uma obsessão. Mas isso, na mente de uma pessoa que precisa passar num concurso, é importante. Isso, para a mente de uma pessoa que no outro dia tem que acordar cedo para trabalhar duro, para ganhar, é importante. Então, o atleta, às vezes, ele acaba espelhando para as pessoas comuns hábitos que serão transformadores nos objetivos dela. Então, eu abraço o grande público e divido o meu estilo de vida. E isso faz com que a população geral comece a assistir o fisiculturismo. E comece a curtir o fisiculturismo. E aí você fala, Renato, mas que mal há nisso pro old school, pros atletas da antiguidade, te criticar tanto? O mal é, porque aí você vai ver a molecada magrinha fazendo os exercícios, os meninos ainda sem físico competindo no palco, e o atleta se sente agredido com isso. Tipo, esse cara não merecia estar nesse palco, olha que físico horrível. Esse cara não podia estar falando... Aí pega um influenciador, por exemplo, do fisiculturismo, que ainda é um garoto novo, que não tem a expressão dentro do esporte, dando opinião ali na rede social sobre o esporte. Aí o old school olha e fala assim, esse cara nunca competiu como eu, quem é esse cara? Aí vem uma marca de suplemento, patrocina esse jovem, não patrocina o old school. Aí o old school fala assim, peraí, eu há 20 anos aqui no fisiculturismo e eles patrocinam esse moleque que tá aí. Então é essa situação. É uma guerra entre o old school e o new school. O new school é a escola de hoje, que mostra que o fisiculturismo precisa ser popularizado. E o old school é a escola do passado, que acredita que o fisiculturismo não tem que ser popularizado. O fisiculturismo tem que continuar fechado dentro de um grupo que realmente trabalha aquilo há muito tempo. E a disciplina hoje para você, na vida, na profissão em geral, família, enfim, ela já está estabelecida ou ainda é uma luta e é uma luta constante? Não. Disciplina que me trouxe até aqui, Bruno. A disciplina entrou na minha vida quando eu era garoto, menino, pobre, filho de um pai aposentado com uma empregada doméstica, aonde eu virei e falei assim, olha, eu não me sinto uma pessoa genial, eu não tenho muitas armas para lutar para sair da onde eu tô. O que eu tenho? Eu tenho estudo. Então, eu era um garoto extremamente disciplinado com os meus estudos. Eu fechei o primeiro grau como o melhor aluno da turma. Eu entrei no segundo grau, fiz curso técnico em química, que na época era algo que toda molecada queria fazer, um curso técnico junto com o segundo grau. Eu fiz 3 faculdades, eu fiz 3 especializações. Eu passei a minha vida inteira construída através do poder da disciplina. Eu fui treinando a disciplina na minha vida para isso. Hoje eu tenho 3 canais no YouTube, eu tenho as minhas empresas, eu tenho os meus patrocinadores, eu tenho família, eu tenho um ecossistema que demanda absurdamente tempo de mim e consigo dar conta de tudo, por quê? Por conta da gestão de tempo, a disciplina que eu tenho, a forma metódica com que eu carrego o meu dia. Tudo isso veio sendo uma construção, um aprendizado de quando eu era garoto, mas tudo isso veio através do poder da disciplina. Disciplina, para mim, é a qualidade mais transformadora de uma pessoa. Uma pessoa habilidosa, uma pessoa talentosa, sem disciplina, ela não vai sair do lugar. Agora, uma pessoa com disciplina, ela passa essa pessoa talentosa. Ela passa essa pessoa habilidosa. E uma pessoa talentosa e habilidosa, a disciplina entra na vida dela como o maior agente lapidador. Certo, mas penso que você concorda comigo que isso é uma evolução. Se você ficar parado, o trem passa. Quer dizer, você é dragado pela realidade. Não existe luta ainda hoje na sua disciplina? Não. O que existe é luta para eu melhorar.
E o meu melhorar não necessariamente é disciplina, são outros fatores. Um atleta, você reconhece ele quando jovem. Atleta não é para quem quer, Bruno. Atleta é para quem nasce. Por quê? Qual é a premissa de um atleta? Competitividade. Um atleta não gosta de perder no par ou ímpar. É sério. Se você conhecer um atleta que não se importa em perder, desculpa, ele nunca vai ser um campeão. Um atleta depende de competitividade. Eu explico por quê. Porque a competitividade vai valer quando ele entrar na área do desconforto. Quando o cerco se fecha e o caminho é estreito, apertado e duro, ali, meu amigo, é pela competitividade. A maioria escapa, né? Se você pegar uma pesquisa que eles fizeram um tempo atrás sobre membros, atletas, competidores das Olimpíadas, eles fizeram um censo. Vencer as Olimpíadas e morrer ou ter longevidade sem vencer as Olimpíadas. Todos, quase todos, escolheram vencer e morrer. Então, não se entende de uma forma fácil a mente de um atleta. Um atleta, ele é um pouco louco. Ele é capaz de fazer coisas dentro do esporte dele que sai da zona de conforto de qualquer ser humano. Você pega um atleta de triatlon que nada por 9 quilômetros, que anda de bicicleta por 182 quilômetros e depois corre por 42 quilômetros, você acha isso são? Não é, né? Isso não é são. A alta performance e a saúde, elas não se falam necessariamente. A alta performance e a sanidade não se falam necessariamente. Agora me diz, o que faz um cara fazer tudo isso? É a competitividade, é o desejo de vencer, é o desejo de ganhar. É o desejo não é de ganhar do seu oponente necessariamente também, mas de ganhar de si mesmo. Então esse espírito de competitividade é o que te faz evoluir. A disciplina é o teu mantra, é teu estilo de vida. A disciplina é lifestyle. Disciplina é estilo de vida. Se você me tira da minha zona de conforto, que é a minha disciplina, por exemplo, você me leva para viajar. Renato, você vai viajar comigo, nós vamos fazer 5 países da Europa. Legal. Chega lá, tá, não onde a gente vai comer. Não, Renato, a gente vai comer onde for. Não onde nós vamos treinar, a gente vai treinar se der. Cadê a água? Não, a água aqui não tem toda hora. Que horas a gente vai dormir? Cada dia a gente vai dormir no horário. Que hora a gente vai... Eu já me sinto desprotegido. Isso é doença? Isso é doentio? Isso sou eu. Essa viagem pra Itália, você... Claro. Eu já tava doente pra voltar. Sua rotina tá lá. Eu já tava de mau humor já. Alimentação, mas você treina nesse período? Treino, e quando eu não treino, eu já começo a ficar nervoso. Se eu passar 3 dias sem treinar, eu já começo a ficar nervoso. Por quê? Meu corpo tá sentindo falta? Não. É a minha segurança. Para um atleta, disciplina é segurança. É proteção. Você mencionou que nem sempre a saúde é compatível com o esporte. Com a performance. Isso, com a performance. Interessante que muitas pessoas se inspiram no seu exemplo de tantos outros e acabam tomando esteroides, por exemplo, não para competir, mas para ficar grandinho. Sim. Como é que você avalia esse hábito? Eu sou do time que leva eles para a consciência. Então, por exemplo, todas as pessoas que seguem as minhas redes sociais, elas sabem. Eu sempre digo, o uso de hormônios é para fins de performance. Você quer ter que corpo? Você quer ter um corpo bonito, slim, legal? Você pode ter esse corpo sem uso de hormônios. O problema, Bruno, é que hoje a medicação no Brasil, ela vai muito além de hormônios. Existem muitas pessoas que criticam quem está usando hormônio, mas está usando análogos de GLP-1. Está aí no Mounjaro, no Trulicity, no Saxenda, no Ozempic, que são medicamentos que também atuam diretamente no seu metabolismo e que também podem gerar efeitos colaterais severos. Então a indústria farmacêutica hoje, ela oferece um leque de possibilidades para as pessoas que reduzem, principalmente na mente delas, o tempo para uma transformação de resultado. Quantas pessoas você conhece que hoje já não tomaram Ozempic, Saxenda, Trulicity, Mounjaro, essas coisas? Uma pessoa, no mínimo, você conhece.
Se você não conhece, desculpa, é porque você nunca conversou com ela sobre isso. Então, tá assim. No fundo, são nomes estranhos pra mim. Eu não conheço nenhum desses remédios. Você não conhece? Você nunca ouviu falar de Ozempic? Não. Então vou deixar uma lição pra casa pra você. Quando você sair daqui, com os seus amigos, começa a conversar. Vem cá, fiz uma entrevista com o Cariani, ele falou de Ozempic, já ouviu falar? Ele falou, eu tomei, fulano tomou. Sim. Os medicamentos hoje são uma oferta muito atraente pro público, em geral, reduzir resultados. E cabe a mim ao quê? Cabe a mim condenar essas pessoas. Por exemplo, Bruno, que nem você falou assim, as pessoas estão usando esteroides. Legal, as pessoas usam esteroides, as pessoas usam álcool, as pessoas usam tabaco. E cabe a você, Bruno, fazer o quê sobre isso? Condená-las? Não. Cabe você educá-las. Então, o meu papel não é condenar as pessoas que usam esteroides. Meu papel não é nem refutar essas pessoas. Meu papel é educá-las para que elas não tenham colaterais. Então, quando você me acompanha na rede, você vai ver, sabe o quê? As pessoas perguntando, Renato, estou usando uma Durateston por semana, o que você acha? Aí eu falo assim, olha, você usando essa testosterona, você vai ficar com uma testo de aproximadamente 1.600 nanogramas por decilitro de sangue. Isso pode atuar assim no seu sangue, pode dar queda de cabelo. O ideal é que você faça esse tipo de exame de sangue para controlar o DHT, que você tem essa periodicidade. Um médico muito bom para te ajudar a isso é o endocrinologista. Então eu expliquei o que vai acontecer no corpo dele e já recomendei qual é o especialista que pode o nortear. Agora, o rapaz me manda lá, Renato, tô tomando outra. Você não devia tomar isso porque você vai morrer. Eu resolvi o problema dele? Você acha que só porque eu falei isso ele vai parar de tomar? Não, ele já decidiu, ele já tá tomando. O meu papel como influenciador digital é lembrá-lo dos colaterais, dizer quem é o médico que ele deveria procurar para controlar esses colaterais e quais são os colaterais que podem começar a aparecer para ele abrir o olho que realmente está tendo problema. Então, meu universo com hormônios e esteroides é, primeiro, eu não faço apologia. Segundo, eu não discrimino quem usa. Terceiro, eu procuro ajudar essa pessoa, educando ela dos riscos que ela está correndo e de como ela pode regular esses riscos. Eu acho isso muito mais prudente do que fazer o falso moralista sobre esteroide, sendo um atleta de alta performance que também já usou bastante esteroide. Você disse uma vez que tem um sonho de que no Brasil o fisiculturismo seja tão grande, tenha tanta atenção quanto tem o futebol, por exemplo. Sim. O que falta para isso acontecer? Falta muita coisa. Falta muita coisa. Primeiro ponto, essa questão dos hormônios. Falta os atletas terem a mesma consciência que eu. E parar de verbalizar tanto sobre hormônio, porque senão nunca a TV vai dar porta para isso. Senão nunca as grandes marcas vão abrir porta para isso. Porque os esportes olímpicos têm teste de doping. E o fisiculturismo não tem teste de doping. E dificilmente terá. Porque se tiver teste de doping, você não vai ter aqueles mass monsters que atrai tanto público. Será que as pessoas estão interessadas em assistir físicos singelos dentro do palco do fisiculturismo? Naturais, né? Naturais, ou elas estão interessadas em ver mass monsters? Então, eu acho que o comportamento do atleta poderia ajudar, porque nos Estados Unidos, os atletas americanos de fisiculturismo não têm o mesmo comportamento de muitos atletas aqui no Brasil. Aqui os atletas do Brasil, eles ficam dando entrevista e contando tudo que eles tomam. Lá nos Estados Unidos, eles não tocam nesse assunto. Não aí quando alguém questiona né? ele fala assim, eu estou aqui para dizer o que eu como e o meu treino, que é o que vai poder influenciar você. É sobre isso que eu posso te ensinar. Sobre o resto, procure um médico, ele vai falar. Então, eu acho que o comportamento dos atletas podem ajudar isso, fazendo com que se reduza cada vez mais essa conversa sobre hormônios. Segundo ponto, o esporte, ele precisa ter um pouco mais de entretenimento junto, porque o esporte do fisiculturismo, o concurso em si é chato, né? As pessoas entram no palco, ficam em linhas, fazem as poses compulsórias, depois desce, os árbitros chamam os principais, então isso é algo chato. Para quem gosta do esporte como nós, já acha meio chato, não tem paciência de assistir os campeonatos convencionais, só assiste os mais importantes, onde os seus amigos estão lá competindo. Imagina um público entrante. Então, talvez mudar um pouco a dinâmica do campeonato, deixando assim um pouco mais entretivo, de repente ter uns challengers sobre pose, coisas que um especialista em fisiculturismo como nós poderíamos ajudar a criar.
E terceiro, que eu acho que isso ajudaria muito, é aumentar o volume de dinheiro, né? Porque o futebol, ele tem essa popularidade porque tem muito dinheiro envolvido. Então, como tem muito dinheiro envolvido, aí você desenvolve mais a indústria. Isso é normal. A indústria do esporte depende de dinheiro. Por que o basquete no Brasil não é desenvolvido? Porque não tem dinheiro. Não é verdade? Se começar a colocar bastante dinheiro, as pessoas vão começar a assistir mais na TV e elas se empolgam em assistir, fabricam-se mais quadras e assim vai. Então, ter mais patrocinadores. Mas é uma consequência, né? Para você ter mais patrocinadores, precisa reduzir um pouco o discurso sobre o hormônio esteroide dos atletas para tirar um pouco esse estereótipo ruim. Como você viu, a primeira pergunta que você me fez foi sobre hormônios. Então, é sempre um tema que acaba envolvendo o fisiculturismo. Para esse tema não rodear tanto o fisiculturismo. Segundo, fazer o esporte um pouco mais dinâmico. Quem fez muito bem isso? O UFC. O MMA de antigamente era sangrento, era assustador. As pessoas repeliam. Veio Dana White com uma nova proposta. Peraí, vamos fazer um show. A gente faz uma provocação antes e faz uma novelinha. E aí eles ficam se provocando, criando aquela rivalidade. Na hora, a gente coloca um octógono, coloca telões ao redor e o cara entra como se fosse um showman. Mudou a estética. Tudo, mudou a estética. E o que aconteceu? Virou. Talvez o UFC esteja já dentro do hall de esportes mais assistidos no planeta. Tem algum país que seria modelo para o Brasil? Modelo é o Brasil. O modelo está sendo o Brasil ultimamente. O Brasil é hoje o país que mais conversa sobre fisiculturismo em rede social. Mais do que qualquer outro país. Os Estados Unidos ainda têm os melhores campeonatos. Eu queria perguntar, em termos de performance... Os Estados Unidos ainda têm os melhores campeonatos. Cada vez mais... outros países vêm galgando melhores vagas entre os melhores atletas. Antigamente era a hegemonia americana, os melhores atletas. Agora você já vê árabes, muitos árabes. Árabes, os árabes são fortíssimos. Muitos árabes, você vê canadenses, você vê brasileiros. Orientais são fortes nessa área, não? Não. Só Oriente Médio. Pelo hábito ou pelo físico? Pela genética. E talvez pelo hábito, talvez ainda seja consultor. Os orientais, eles são muito bons de membros inferiores. Na sua grande maioria, pernas e panturrilhas de orientais são incríveis. Costas já são pontos fracos. E a estatura, né? O oriental, ele tende a ser um pouco mais baixo. Então, para algumas categorias, como a Classic Physique, a Men's Physique, a altura ajuda bastante. Interessante. Fisiculturismo é um esporte muito genético. Essa área fitness, ela exige uma série de conhecimentos que nem sempre uma pessoa só consegue juntar em torno de si, consegue fazer todos os cursos, etc. E a gente percebe em alguns momentos que certas pessoas acabam dando dicas, falando sobre temas que elas não estudaram. Você acha que é necessário ter uma regulação nessa área ou do jeito que tá bom? Olha, eu acho o seguinte, sabe o que eu acho? Eu acho que as profissões precisam ser melhores estruturadas. Por exemplo, recentemente nós temos uma polêmica, essa semana. Estão levantando a tese de que pode haver um curso de um ano, de apenas um ano, para formar um tecnólogo em musculação, ao qual ele não precisa mais ser formado em bacharel de educação física, não precisa ser mais bacharel de educação física, e esse tecnólogo ser capaz de dar aula em academia. Um ano. De verdade. Bruno, se em 4 anos de faculdade já temos profissionais ruins, um ano, e muitas vezes num curso EAD, vai ser a ruína para a profissão, na minha opinião. E eu vou falar para você. A grade curricular da educação física, ela é abrangente demais. Você tem recreação infantil, você tem futebol, você tem basquete, você tem dança. Abrangente demais. Só que a grande maioria dos profissionais formados querem trabalhar com musculação. Só que musculação mal aplicada é lesiva. Você machuca a pessoa, porque você está trabalhando com cargas. Então, qual é a minha ideia? Criar um curso de um ano só de musculação? Não concordo. Porque um curso de um ano de musculação, se o cara for um mau aluno, ele vai assistir 1/3 desse curso para fazer as provas. É melhorar esses 4 anos. É colocar dentro desses 4 anos fisiologia mais avançada, mecânica, musculação é mecânica, dar aula de mecânica mais avançada, dar aula de anatomia mais avançada e aula de musculação, do 1º ao 4º ano.
para que ele tenha aulas práticas dentro da academia como um laboratório. Quando eu fiz faculdade de Química, eu tinha aula de laboratório toda semana. Quando você faz faculdade de Medicina, você está o tempo todo dentro do laboratório fazendo trabalho de anatomia, de patologia, entre outras coisas. Qual é o laboratório de um professor de educação física? A quadra de futebol, a quadra de basquete e a sala de musculação. Existem várias faculdades que não têm uma sala de musculação para dar aula para o aluno. Ou seja, o aluno se forma em 4 anos em bacharelado sem nunca ter entrado numa academia de musculação. É uma medicina sem laboratório. Uma medicina sem laboratório. E aí, você acha que é um ano de curso voltado em tecnólogo de musculação para resolver? Não. Melhora os 4 anos. Quem tem interesse nesse curso de um ano? Quem que está... É um movimento que está sendo feito aí por alguns profissionais, por algumas áreas e alguns políticos, tentando aprovar essa lei. Eu não concordo. Para mim, precisa melhorar o curso de educação física. Se você está fazendo toda essa mobilização para esse curso de um ano, então melhora, mobiliza e faça uma nova grade curricular para o curso de educação física. Engenharia. Você tem o primeiro ano de engenharia, que é geral, não tem? E depois, os outros 4 anos, você já vem na engenharia aplicada. Quem faz engenharia sabe. O primeiro ano é engenharia geral. No segundo ano, aí você vai industrial, mecânica, civil, elétrica, eletrônica. Então, legal. Educação física, 4 anos. Primeiro ano, geralzão. Segundo ano, com ênfase em musculação, com ênfase em atividades coletivas, com ênfase em recreação infantil. E aí criam-se os módulos. Igual tem administração com ênfase em comércio exterior, administração, como eu fiz, com ênfase em marketing. Melhora a qualidade do curso ao invés de reduzir ainda mais a qualidade do profissional. Imagina, formar uma pessoa por um ano. Ah, Renato, mas nos Estados Unidos, uma pessoa para dar aula dentro de uma sala de academia, ela faz um curso de 3 meses. Você já viu o padrão das academias americanas? O nível do maquinário delas? Mais nova, máquinas mais novas. Modernas. Né? Você entra na máquina, ela faz por si praticamente. Você diz, quase não tem risco. Você entra nela, ela está totalmente preparada para você ou puxar ou empurrar. As máquinas ainda nacionais, na sua grande maioria, são livres, pesos livres, que demandam estabilização com a sua própria articulação. Isso demanda uma competência técnica muito maior do profissional. Não sei, mas só a minha opinião não vale, né? Então vamos ver a opinião da maioria. Se a opinião da maioria for um curso de um ano, que esse curso de um ano, então, seja bem robusto, para que não reduza a qualidade ainda mais do profissional. Você falou que o traço do atleta mais saliente é a competitividade, até mais do que a própria vida, pela pesquisa que você mencionou aí. E não é só do fisiculturismo, tá? É possível ter amigos nessa área? É possível ter amigos até o momento que ele sobe no palco contigo. Quando ele subir no palco contigo, aí ele é teu inimigo. E isso é normal, cara. Quem aí lembrava de quantos embates nós tivemos na Fórmula 1? Cara, esses dias eu peguei um corte de Michael Schumacher chorando torrencialmente em sua grande era quando fizeram uma homenagem para ele e ele relembraram todos os embates que ele fez com Ayrton Senna. Ele chorava, por quê? Por mais que ele e Ayrton Senna eram ferrenhos, pouco se falavam e até às vezes se chocavam, ele tinha uma admiração absurda pelo Senna. Ele dormia e acordava pensando no Senna. Então a morte do Senna pro Michael também pesou, do tipo, caramba, amanhã eu vou acordar e cadê minha inspiração? A inspiração do Michael Schumacher era Ayrton Senna. Então é difícil. Nós temos 2 fisiculturistas muito consagrados na história do fisiculturismo, que é Ronnie Coleman e Jay Cutler. Jay Cutler perdeu para Ronnie Coleman durante 5 a 7 anos. Sabe que é todo ano você ir lá e perder pro mesmo cara? Pá! No outro dia, você via Jay Cutler voltando para a academia. Que resiliência. Ele perdia pro Rony no outro domingo, no sábado. Ele perdia no sábado. No domingo de manhã, mostravam ele na academia treinando. Ele não descansava um dia da obsessividade que ele tinha de ganhar do Ronnie Coleman. Um dia, ele ganhou do Ronnie Coleman. Em 2007,
ele venceu Ronnie Coleman. E quando ele venceu Ronnie, ele não sabia como comemorar. Porque ele disse que ele olhou pro Ronnie e ele viu que o mundo do Ronnie acabou. Ou seja, tudo que o Ronnie Coleman tinha era aquela vitória. E tudo que o Jay Cutler tinha, que era? Era correr atrás do Ronnie. E quando ele venceu o Ronnie, agora? O que eu faço? Então, o esporte, ele é uma obsessividade inexplicável muitas vezes. Pior, o esporte, ele é uma obsessividade irracional. Irracional. Que não vai levar em conta a sua longevidade, a sua saúde, às vezes a sua família, às vezes os seus amigos. Você se tranca dentro dessa obsessividade. Você se tranca dentro dessa sua obsessividade e você se torna uma máquina de reproduzir o mesmo insuportável hábito até você chegar no resultado. Você acha que alguém não pode aprender algo com isso? Claro que pode. Dentro dos seus objetivos pessoais? Claro que pode. Achar o conforto numa região de profundo desconforto. Então eu acho que a grande lição da alta performance é essa. Mostrar para as pessoas que é possível encontrar conforto no desconforto. Acordar mais cedo pela manhã é desconfortável, Bruno. Você está acostumado a acordar todo dia às 7 horas, você começa a acordar às 5h30. É horrivelmente desconfortável. E nessa 1h30, você fazer algo que te leve para frente. Quer seja uma atividade física, quer seja ler um livro, quer seja realizar algum tipo de atitude que vai mudar um pouco o teu destino. Na sua atividade, o desconforto não é só o peso. O desconforto é tudo. Tudo. Você não sabe que uma vez eu fiquei um ano inteiro competindo. E quando você está competindo, a dieta é restrita. Eu fiquei 1 ano sem saber o que é uma pizza, o que é um chocolate, o que é um doce. Você sabe que é 1 ano comendo arroz, batata, frango, peixe e vegetais? 1 ano inteiro. Sábado à noite, todas as pessoas em suas casas comendo aquela pizza gostosa, assistindo o seriado, e você, dentro de casa com essas pessoas, esquentando arroz, vegetais e frango. Eu me recordo, tem uma casa em Campos do Jordão, e o meu sogro fazendo rodízio de pizza na minha casa, no meu forno, maldade isso, hein? Com todo mundo. Eu abri a minha marmita e comi arroz, abobrinha, chuchu e frango. Só que, sabe o que eu me senti naquele dia, Bruno? Eu me senti o cara mais poderoso do mundo. Porque eu tinha uma força mental tão grande que eu via todas aquelas pessoas comendo e eu conseguia comer aquilo sem me entristecer, sem me vitimizar, sem me aborrecer, porque eu sabia que aquilo que eu estava comendo ia me levar a um resultado que eu estava sonhando, que era o meu título. Quantas vezes você vai ter que deixar de gastar um dinheiro por um prazer momentâneo? Quantas vezes você vai deixar de segurar o ímpeto de trocar seu carro com o seu 13º salário? Porque lá na frente há um prêmio que você sonha em buscar e que esses prazeres momentâneos tão gostosos e que faz parte da nossa vida pode impedir você disso. Mas quando você chega lá no seu resultado, como eu cheguei e como muitas pessoas chegam quando economizam dinheiro e conseguem, olha e fala assim, e as pessoas ao seu redor falam assim, eu vi como esse cara conseguiu isso, cara. Eu vi. Eu lembro como se fosse hoje. Quando eu ganhei esse campeonato, meu sogro veio chorando e falou assim, você lembra no dia do rodízio de pizza? Você lembra que eu virei pra você e falei assim, poxa, Renato, é só uma fatia, não custa nada? Desculpa, eu estava errado. Parabéns, você venceu. Então, muitas pessoas que criticam você por você estar numa profunda zona de desconforto agora, pensando lá na frente, são as pessoas que vão parabenizar quando você vencer. Então tá tudo bem. E isso o esporte ensina demais, Bruno. Nós falamos em amizade e em competitividade. Você e o Júlio Balestrin nem sempre foram amigos como são hoje. Vocês se bicavam. Conta essa história pra gente. Cara, você sabe que existe um motivo pra eu e ele termos brigado e que até hoje ninguém sabe, né? Eu sei que ninguém sabe e você vai contar aqui agora.
para você que está assistindo pelo YouTube, nossa entrevista termina aqui, mas ela vai continuar lá na plataforma de assinantes da Brasil Paralelo. Se você quiser assistir a parte final da entrevista com Renato Cariani, recomendo que você assine o streaming da Brasil Paralelo. O link para se tornar membro da BP com uma condição especial do programa Contraponto está no QR Code ou na descrição desse vídeo. Aguardo você lá na plataforma de membros da Brasil Paralelo. E aí acabou que eu e o Júlio, nós acabamos brigando. Isso foi no ano de 2004. Até 2016, nós não nos vimos nunca mais. Chegou um momento que nós tínhamos o nosso grupo, eu tinha o meu grupo, ele tinha o dele, grupos rivais, e virou duas gangues. Quem tem muita massa muscular não vive muitos anos. Sabia disso? Não. Quanto maior o seu nível de massa muscular, menor a sua faixa etária. Eu sou muito cristão, mas eu não sou religioso. Uma pessoa que sempre foi muito obstinada por tudo que fez, que sempre trabalhou de uma forma muito correta e honesta com as pessoas, que sempre buscou ser a sua melhor versão, mas acima de tudo, que sempre amou tudo que faz. A minha obsessão realmente é poder provar minha inocência dentro do meu processo.